aí, pessoal, bem-vindos ao canal da professora Daniele Garcia. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a calcular o divisor de um número. Então, antes da gente começar, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você receba os conteúdos das aulas que estão sendo postadas aqui no canal. E se você gostar, deixe o seu like no final do vídeo, tá certo? Então, quando a gente fala o divisor de um número, é necessário que eu lembre de qual a operação da matemática? Da divisão. E para que esse número seja divisor, é necessário também que a minha divisão entre eles seja o quê? Exata. Ela não pode ter o quê? Resto. Então, quando eu estiver falando de valores baixos, como um exemplo, quem são os divisores de 4? Então, eu tenho lá 1, 2 e o próprio 4. Quem são, por exemplo, os divisores de 6? Eu tenho lá o número 1, 2, 3 e o próprio 6. Eu vou chamar a atenção para vocês aqui, pessoal, no número 1. O número 1, inclusive, ele é o divisor universal de qualquer número que você esteja trabalhando. Mas e se porventura eu perguntasse, né, ou caísse em algum exercício aí para vocês calcular o divisor de outros números que não sejam tão simples como o 4 e o 6? Vamos supor que eu quisesse calcular o divisor, né? Quem são os divisores do número 54? Então, é aqui que eu entro para ensinar para vocês uma maneira mais simples e mais prática para você calcular aí qualquer número. Então, o primeiro passo é a gente fazer o quê? A fatoração do número 54 em números primos. Então, eu vou fazer aquela decomposição em números primos. Vou passar aqui a barrinha. Então, eu vou começar, né? Lembrando, pessoal, que números primos são aqueles que eu posso dividir por 1 e por ele mesmo, tá certo? Então, o 54, eu posso fazer uma divisão por quanto? Por 2. Inclusive, é o meu primeiro número primo. Então, a gente sempre vai começar lá do menor para o maior. Nesse caso, o 2, ele é divisível por 54. 54 dividido por 2 é igual a 27. 27 já não é mais divisível por 2, então eu vou para o meu próximo número primo, que é quem no caso? O número 3. 27 dividido por 3 é igual a 9. 9, eu ainda posso fazer a divisão por 3, que vai dar 3. 3, eu ainda vou dividir por 3, que vai me dar quanto? Que vai me dar 1. Então, eu fiz aqui o meu primeiro passo, a decomposição em fatores primos do número 54. E agora sim que a gente vai começar a calcular e verificar quem são os divisores. Então, para isso eu vou mudar até aqui a cor, vou passar um outro traço. E a gente vai fazer o quê? Uma multiplicação desses fatores, tá certo? Então, se eu disse que o número 1, ele é um divisor universal para qualquer número, então a gente sempre já começa com ele. Então, eu vou fazer lá 2 vezes 1 igual a 2, 3 vezes 1, 3, e 3 vezes 2 igual a 6. Eu vou fazer essa multiplicação linha por linha. Então, aqui mais uma vez, 3 vezes 1 é igual a 3, 3 vezes 2 é igual a 6, então eu não preciso repetir. Então, eu vou fazer aqui 3 vezes 3, 9, 3 vezes 6, 18. Terminando, 3 vezes 9, 27, e 3 vezes 18, 54. Então, aqui eu já determinei quem são os divisores do número 54. Então, agora a gente vai colocar na ordem. Então, eu tenho lá o número 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 e 54. Então, esses são os divisores do número 54. Vamos fazer mais um exemplo. Então, eu quero saber agora quem são os divisores do número, vou aumentar agora, 324. Então, mais uma vez, eu vou fazer a minha decomposição em fatores primos. Então, vamos lá, 324. 324 é um número par, então eu posso começar já fazendo a faturação dele por quanto? Por 2. 324 dividido por 2 é igual a 120.
e 62. Aqui, pessoal, eu tô fazendo direto, tá? Se vocês têm alguma dificuldade em treinar aí a divisão, ou vocês podem usar o uso de uma calculadora, ou então, de repente, fazer as contas mesmo, para que vocês tenham aí mais praticidade na hora de fazer os cálculos. Mais uma vez, 162 eu posso ainda continuar dividindo ele por 2, lembrando que ele é um número par, então eu posso fazer essa divisão. 162 dividido por 2 é igual a 81. 81 eu já não consigo mais dividir por 2, então eu vou para o meu próximo número primo, que no caso é quem? O número 3. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, aqui no caso, 9. 9 eu ainda posso dividir por 3, que vai dar 3, e o 3 dividido por 3 igual a 1. Acabou aqui a minha fatoração. E aí, mais uma vez, vou passar um traço aqui e vou fazer a minha multiplicação, tá certo? Lembrando mais uma vez que o número 1, ele é o número divisor de qualquer número, então a gente sempre começa com ele. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. E 3 vezes 12, 36. Então, mais uma vez, pessoal, aqui eu tenho que fazer a multiplicação, né, de todos os elementos. Porém, como aqui eu tenho elementos que estão repetindo, que é o 3, eu não vou fazer, né, novamente como 3 vezes 1 que dá 3, 3 vezes 2 que dá 6, então eu já vou para minha última linha. Agora, quando o número mudasse, vamos supor que aqui fosse 5 ou 6, enfim, aí eu preciso fazer a multiplicação de todos os fatores que estão na linha, tá bom? Então, vamos lá. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 18, 54. 3 vezes 36, 108. 3 vezes 27, 81. 3 vezes 54, 162. E 3 vezes 108, 324. Então, mais uma vez aqui, eu já encontrei quem são os meus divisores do número 324. Vamos colocar na ordem para ficar mais fácil para visualizar. Então, eu tenho aqui o número 1, o 2, aí eu tenho o 3, 4, 6, 9, 12, 18, isso, vamos lá, 27, 36, 54, vou colocar aqui na linha de baixo, tá certo? 81, 108, 162 e 324. Esses são os meus divisores do número 324. Agora eu vou chamar a atenção para você para uma outra situação, problema dentro deste próprio exercício. Muitas vezes você não precisa determinar quais são os divisores de um determinado número, e sim o que? A quantidade, né, de números que eu posso fazer essa divisão. Então, para isso existe uma regrinha. Então, eu vou voltar para cá, olha, vamos começar aqui. O número 54. A minha decomposição em fatores primos resultou em quê? Então, 54 é a mesma coisa que 2 vezes o quê? 3 ao cubo, tá certo? Essa é a minha decomposição do meu número 54. Para eu determinar a quantidade de divisores, basta eu trabalhar com os expoentes desses números. Então, lembrando aqui nesse caso, pessoal, que o 2, se ele não tem expoente, é a mesma coisa aqui, 1. Então, eu vou fazer o quê? Uma seguinte regrinha, né? Eu vou pegar o expoente, aqui no caso, que é 1, mais 1, vezes quanto? 3, mais 1. Resolvendo aqui essa expressão, eu tenho 1 mais 1 igual a 2, 3 mais 1 igual a 4, e 4 vezes 2, né, aqui no caso, 2 vezes 4 é igual a 8. Então, 8 é o meu número de divisores do número 54. Então, vamos contar? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
A mesma coisa para o 324. Então, a minha decomposição do 324, ela é 2 ao cubo vezes 1, 2, 3, 4. 3 na quarta potência. Vou trabalhar apenas com os meus expoentes, então a regrinha, né, no caso eu vou colocar aqui, é você o quê? Somar o seu expoente mais 1. Então, vai ser 2 mais 1 vezes quanto? 4 mais 1. 2 mais 1 igual a 3, 4 mais 1 igual a 5. 3 vezes 5, um total de 15. Então, vamos lá? Vamos ver se eu tenho aqui 15 divisores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá certo, pessoal? Olha que interessante, como é legal a matemática, certo? E para a gente concluir realmente agora a nossa aula, mais uma vez eu vou chamar a atenção para vocês. Se vocês observarem, olha como, né, tudo acaba sendo ali uniforme, né? Se a gente olhar aqui, ó, 1 vezes 54, 54. 2 vezes 27, 54. 3 vezes 18, 54. E 6 vezes 9, 54. 1 vezes 324, 324. 2 vezes 162, também resulta em 324. 3 vezes o número 108, também resulta em 324. Lembra lá, né? O nosso divisor. 4 vezes 81, 324. 6 vezes 54, 324. E aí, eu vou fazer um por um, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. 9 vezes 36, 324. 12 vezes 27, 324. E aí, se a gente observar, sobrou o número 18. Eu não tenho com quem multiplicar esse número 18 para dar o resultado 324. E aí que eu vou explicar para vocês. O 18, quando aqui, na verdade, nós temos a quantidade de divisores ímpares, o meu elemento central, que nós chamamos, é a raiz quadrada deste número. Então, se você realizar 18 vezes 18, você tem quanto? 324. Então, todas as vezes que você tiver uma quantidade de divisores, sendo que de números ímpares, o meu elemento central, ele sempre vai ser quem? A minha raiz quadrada. Tá certo, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula e eu encontro vocês numa próxima aula, numa próxima dúvida. Muito obrigada!